Imagine por um momento que a história mais conhecida da humanidade não tenha sido contada por inteiro. Você conhece o estrondo das águas se abrindo, a euforia da liberdade e o terror das carruagens de Faraó sendo engolidas pelo mar. Sabe também sobre o Monte Sinai, o som das trombetas e as tábuas da lei sendo entregues em meio a um cenário apocalíptico. Mas existe um vazio, um silêncio absoluto de 45 dias que a Bíblia não detalha completamente esse período entre o desfecho do Mar Vermelho e o início do encontro com o Divino no Sinai. O que aconteceu com 2 milhões de pessoas caminhando em silêncio por um terreno inóspito, enquanto o eco do julgamento de seus opressores ainda reverberava em suas mentes? Você sente que a jornada espiritual tem lacunas onde Deus parece estranhamente silencioso? Este é o momento de descobrir o que esses dias esquecidos revelam sobre a sua própria caminhada. O sol que brilhava sobre as areias depois da travessia não era o mesmo sol que iluminava o Egito. A liberdade tinha um peso que eles ainda não sabiam carregar. Olhe para aquela massa de gente, ex-escravos, pessoas que durante gerações conheceram apenas o chicote, a medida de tijolos e o medo. De repente, o medo havia mudado de lado. Eles tinham visto o exército mais poderoso do mundo ser reduzido a nada em questão de horas. O silêncio que se instalou naquele deserto, após o cântico de vitória de Miriam e Moisés, não era de paz, era de choque. Por 45 dias, o caminho serpenteou por rochas brutas e vales secos, onde cada passo era uma pergunta sobre a identidade. Quem eram eles agora? Sem Faraó para comandar o ritmo, sem as cebolas e os alhos do Egito para garantir a rotina, o deserto se tornou um espelho. O sol queimava a pele, a areia refletia o calor de forma quase insuportável. Crianças choravam de cansaço. Foi nesse intervalo, antes que a lei fosse escrita em pedra, que ela começou a ser escrita em seus corações, através do desconforto da incerteza. Pense na logística daquele momento. Moisés, o líder da multidão de ex-escravos, via-se diante de um horizonte que não oferecia nada além de pedras e poeira. A Bíblia nos mostra a chegada ao Sinai, mas não descreve a exaustão física e a ansiedade psicológica que antecederam o encontro com Deus. Cada um daqueles 45 dias foi um teste de paciência. Imagine a cena, as crianças chorando, os anciãos lembrando das vidas que deixaram para trás, a dúvida surgindo na mente coletiva sobre se o deserto seria, na verdade, um túmulo maior que o mar. Mas havia algo invisível movendo-se ali. O processo de tirar o Egito de dentro de um povo demora muito mais do que tirar um povo do Egito. Eles não estavam apenas caminhando para um monte, estavam sendo preparados para suportar a presença de um Deus, que até então eles só conheciam por ouvir dizer. Eles precisavam aprender a dependência absoluta antes de receberem a estrutura da ética. Muitas vezes, em nossa própria vida, buscamos o momento do monte, o instante do encontro, a revelação clara e a resposta definitiva. Queremos o Sinai. Mas a Bíblia nos mostra, através desse intervalo, que ninguém chega ao Sinai sem passar pelos dias de poeira. Esses 45 dias foram o deserto da transição. É o momento em que a euforia do milagre passa e a realidade da vida cotidiana retorna. É a fase em que a fé deixa de ser uma reação emocional ao evento sobrenatural e passa a ser uma decisão consciente de continuar andando. Eles não tinham mapas, não tinham um roteiro traçado, tinham apenas a nuvem e o fogo que os guiavam. Essa presença constante era uma forma de silêncio ruidoso. Deus estava lá, mas não falava como falaria no topo do monte. Ele estava ensinando aquele povo a olhar para cima antes de tomar qualquer decisão. E é aqui que algo começa a mudar. O que ninguém percebe é que essa preparação é mais importante do que a revelação final. A tensão entre o que foi deixado para trás e o que ainda não foi revelado cria uma atmosfera de fragilidade. Havia algo de sagrado na confusão daquele povo.
Eles estavam sendo moldados pela escassez. A escassez de água, a escassez de abrigo, a escassez de certezas. Tudo aquilo funcionava como um filtro. As murmurações, que começariam a aparecer com mais força logo adiante, já começavam a brotar como raízes amargas embaixo daquela superfície de obediência. Moisés sabia em seu espírito que aquele povo não estava pronto para a aliança. Eles ainda pensavam como reféns de um império. O processo invisível que ocorria ali, dia após dia, era a desconstrução da mentalidade de escravo. Para um escravo, o tempo é medido pela tarefa imposta. Para um homem livre, o tempo é medido pelo propósito. Aqueles 45 dias foram uma aula intensa sobre o valor do tempo quando não se está sob o domínio de outro ser humano. Por isso, a caminhada devia ser lenta. Reflita sobre como lidamos com os nossos intervalos. O mundo moderno nos ensina a odiar o tempo de espera. Queremos o resultado, queremos o Sinai, queremos a voz de Deus nos dando instruções claras agora. Mas a Bíblia, ao esconder esses dias, nos ensina uma verdade fundamental. A jornada entre o milagre do mar e a revelação do monte é onde a identidade é solidificada. Se eles tivessem chegado ao Sinai no dia seguinte à travessia, teriam recebido a lei, mas não teriam a capacidade de compreendê-la. Eles teriam visto o fogo no monte e teriam fugido de volta para o Egito por medo. A caminhada de 45 dias foi o que lhes deu a fibra espiritual, ainda que rudimentar, para suportar a glória que estava por vir. Eles aprenderam que a sobrevivência não dependia da força, nem da organização, mas da obediência ao sinal da nuvem e do fogo. Considere a solidão de Moisés. Enquanto a multidão se preocupava com a próxima fonte de água, Moisés carregava o peso da responsabilidade de conduzir milhões de almas em direção a uma revelação que ele mesmo mal podia imaginar. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe sobre Moisés nesse momento. Ele era o mediador entre a confusão humana e o silêncio divino. Aqueles dias de deserto foram para Moisés uma preparação para a solidão do topo. Ele estava aprendendo a ouvir a voz de Deus no meio do barulho incessante de um povo que reclamava e questionava. O deserto tem esse efeito. Ele retira todas as distrações. Não há palácios, não há templos, não há monumentos. Há apenas a vastidão, o céu infinito e a própria consciência diante do Criador. Esse é um lugar aterrorizante para quem não está disposto a confrontar a si mesmo. Aquela massa de gente estava sendo forçada a confrontar a própria fraqueza. A atmosfera durante esse período era carregada de uma expectativa contida. A cada amanhecer, a nuvem e o fogo subiam ou desciam, e o povo se movia ou parava. Esse comando simples era a única lei que eles possuíam. Ali, o conceito de liderança foi redefinido. Não era Moisés quem mandava, era o sinal. E o povo relutante aprendia a seguir algo que não podiam tocar, mas que podiam ver. Essa foi a fundação de toda a fé que viria depois. Eles estavam aprendendo a confiar no invisível antes de serem confrontados com o Todo-Poderoso. Aqueles que olham para a Bíblia e buscam apenas os grandes eventos perdem a essência da experiência humana com o sagrado. A essência não está no evento, está na caminhada. Está nos dias em que nada parece acontecer. Nos dias em que o sol cansa, a sede aperta e a dúvida tenta se instalar debaixo da tenda. O que acontece quando você está na transição entre o seu Egito, que ficou para trás, e o seu Sinai, que ainda não chegou? Muitos desistem exatamente nesses 45 dias. Eles não suportam o silêncio. Eles querem a ação, querem a transformação imediata. Mas o que a história do Êxodo revela é que o intervalo é, na verdade, a parte mais produtiva da jornada. É ali que a soberba é quebrada. É ali que a autossuficiência é eliminada. Talvez você já tenha sentido isso, onde parece que você não avança, mas também não volta
volta, entenda que você está no deserto entre o mar e o Sinai. Este não é um tempo perdido, é um tempo de preparação necessária. O que você está aprendendo agora, no silêncio, é o que lhe dará sustentação para não se dobrar diante das pressões que virão na sua próxima estação de vida. Perceba como a narrativa bíblica é cirúrgica ao omitir os detalhes desses dias. Ela não nos dá um diário de bordo, não nos conta as conversas desanimadoras nas fogueiras noturnas, não nos dá os nomes de quem reclamou mais. Ela nos deixa apenas com a ideia de movimento em direção a um propósito. Isso nos obriga a focar não nas dificuldades da caminhada, mas na direção da caminhada. O destino era o monte de Deus. E o que importa, no final das contas, não é o quanto foi difícil caminhar pela areia, mas o fato de que a nuvem e o fogo não pararam de guiar. Enquanto o sinal subir, você caminha. Enquanto o sinal iluminar, você espera. A obediência começa nos detalhes invisíveis, nas decisões que ninguém vê você tomando, no sacrifício de calar a dúvida quando o cansaço chama. O deserto, para aqueles ex-escravos, era o lugar onde a autonomia era exercitada pela primeira vez. Pela primeira vez na vida, eles não precisavam cumprir as cotas de outros. Eles precisavam apenas cuidar da própria sobrevivência e manter a unidade. E mesmo assim, a tentação de retornar era constante. O Egito, com toda a sua opressão, oferecia uma segurança falsa, uma dieta garantida e um ritmo conhecido. O deserto oferecia a liberdade, mas uma liberdade que vinha com a responsabilidade de ouvir a Deus. Esse é o paradoxo da nossa existência espiritual. Queremos a liberdade que Deus nos dá, mas tememos a responsabilidade que ela implica. Por isso, caminhamos devagar. Por isso, precisamos de mais tempo do que imaginamos ser necessário. 45 dias de purificação, de desintoxicação das memórias de servidão. Um passo de cada vez, um dia após o outro, até que o Sinai aparecesse no horizonte como um convite irrecusável. Quando o monte finalmente surgiu diante deles, já não eram as mesmas pessoas que haviam atravessado o Mar Vermelho. O medo ainda existia, mas algo mais forte, uma reverência nascida do longo tempo de caminhada, tinha tomado o lugar do desespero. Eles tinham visto o deserto. Eles tinham visto a própria insignificância diante daquela imensidão. Eles tinham visto a nuvem e o fogo que nunca os abandonaram, mesmo quando eles duvidaram. A preparação silenciosa tinha feito o seu trabalho. Eles não subiram o monte por imposição. Eles se aproximaram porque foram atraídos pela presença que os guiara através do vazio. Que lição poderosa para quem hoje se sente perdido em seu próprio deserto. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Seu Sinai está lá, esperando. A sua revelação, o seu chamado, a direção para a sua vida, tudo isso está guardado para o momento em que você estiver pronto. E você só estará pronto quando o processo de desconstrução que ocorre no silêncio for concluído. Não apresse o seu deserto. Não tente pular etapas para chegar ao topo da montanha. O que acontece entre o mar e o Sinai é o que define quem você será quando estiver diante de Deus. Aquele povo não teria sobrevivido à voz de Deus no monte se não tivesse passado pelos dias de silêncio no deserto. Eles precisavam daquela caminhada para entender que a voz que falava no monte era a mesma que os guiava através da nuvem e do fogo. É a mesma voz que te guia hoje, nos seus dias de aparente estagnação. Ela não está em silêncio porque te esqueceu. Ela está em silêncio porque está trabalhando em algo que você ainda não consegue ver, mas que é vital para a sua sobrevivência futura. A jornada é o destino, a caminhada é a obra. O segredo está em continuar, mesmo quando o horizonte parece vazio. Considere a profundidade da paciência divina. Deus poderia ter levado aquele povo para o Sinai em poucos dias, contornando caminhos de forma milagrosa. Mas ele escolheu o caminho mais longo, o caminho do deserto, o caminho onde o tempo se estende. Por quê? Porque Deus não está interessado apenas em nos levar para um lugar. Ele está interessado em transformar o nosso interior durante o percurso. Um milagre rápido muda a sua situação externa.
Um processo longo muda a sua natureza. E é a sua natureza que determina o quanto você será capaz de reter e sustentar das bênçãos que Deus tem para você. Se você for levado ao topo sem passar pelo deserto, você não terá raízes para permanecer lá. A queda seria inevitável. Por isso, os dias de espera são, na verdade, os dias de maior investimento. Mantenha o seu coração atento aos detalhes que ninguém valoriza. A forma como você trata o seu próximo na caminhada. A forma como você organiza o seu dia quando ninguém está olhando. A forma como você lida com a escassez quando ela bate à porta. Esses são os detalhes que compõem o seu caráter. E é o seu caráter que será testado no Sinai. A revelação de Deus não é para os fortes, é para os preparados. E ninguém se prepara na glória. A preparação acontece na poeira, no esforço, na incerteza. A história dos 45 dias esquecidos é um lembrete de que o silêncio de Deus nunca é ausência. É instrução, é forja, é construção de algo que você só verá quando finalmente chegar ao topo. E quando chegar, você olhará para trás e entenderá que cada passo, por mais comum e monótono que tenha parecido, foi um passo em direção ao propósito absoluto. Estamos vivendo tempos onde a pressa nos rouba a capacidade de contemplar o processo. Queremos o resultado antes de entender o caminho. Mas, ao olhar para essa narrativa bíblica, percebemos que o que realmente importa é a constância. A constância de quem sabe que, mesmo no silêncio, há um propósito sendo executado. A Bíblia nos desafia a olhar além do que é escrito, a ler o que está nas entrelinhas da experiência humana. A nossa vida também é feita de intervalos, de travessias e de montanhas. E entre uma e outra, existem dias que parecem não ter fim, dias de uma rotina que testa nossa fé e nossa paciência. Não despreze esses dias. Eles são o seu deserto de preparação. Eles são o lugar onde Deus está trabalhando em sua identidade, soltando as amarras do seu passado, preparando o seu coração para receber o que Ele tem para te entregar no próximo encontro. A revelação que mudou a história da humanidade no Sinai só foi possível porque houve uma caminhada de aprendizado prévia. Da mesma forma, a revelação que mudará a sua vida está sendo preparada agora, no seu silêncio, na sua caminhada diária, nas suas decisões silenciosas. Não tente acelerar o tempo de Deus. Não tente fugir do deserto. Abrace a caminhada. Aprenda com o silêncio. Observe a nuvem e o fogo. E, acima de tudo, tenha a coragem de ser transformado antes de chegar ao seu próximo nível. A história não termina na travessia, ela começa na caminhada. E o que você faz com o seu tempo de espera é o que determinará a autoridade com que você subirá o seu próprio Sinai. O que ninguém percebeu é que o verdadeiro milagre não foi apenas o mar se abrindo, mas o fato de que, depois de tudo, um povo que não sabia ser livre aprendeu passo a passo a caminhar com Deus. E agora, ao encerrarmos esta reflexão, quero deixar algo para você levar consigo. Talvez você sinta que está nesse deserto, esperando algo que parece nunca chegar. Talvez o silêncio tenha se tornado pesado demais e a dúvida tenha começado a sussurrar que você deveria retornar para o que conhecia antes. Eu convido você a olhar para o seu próprio Sinai. Ele está lá, à frente. A promessa que Deus fez a você não foi esquecida, ela está sendo forjada. O que você vive hoje não é o fim da história, é o intervalo necessário para que você tenha estrutura para o que virá. Se isso fez sentido para você, é porque de alguma forma você está vivendo o seu próprio deserto agora. E talvez alguém que você conhece também esteja passando por esse mesmo processo, em silêncio, sem entender o que está acontecendo. Compartilhe esse vídeo com essa pessoa. E se você quer continuar explorando o que está além do óbvio, entendendo aquilo que poucos percebem nas narrativas bíblicas, inscreva-se no canal.
final. Lembre-se, o seu Sinai está mais próximo do que você imagina, mas é na caminhada de agora que o seu futuro está sendo construído. Mantenha os olhos na nuvem e no fogo, e o coração pronto para o que Deus ainda vai revelar. O silêncio não é ausência, é preparação. Continue a caminhar, porque o seu Sinai não está distante. Ele está sendo formado exatamente agora, no caminho que você achava que não tinha significado.